Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no nosso livro de produção de texto, ok? Então, nós paramos na página 164. Então, vamos lá. A bicicleta como meio de transporte urbano na Holanda. A Holanda é um dos países mais povoados do mundo, com mais de 450 pessoas por quilômetro quadrado. Sendo assim, imagine se o sistema de transportes desse país fosse baseado em veículos motorizados, ou principalmente em automóveis, como é aqui no Brasil. O trânsito seria caótico, sem falar na poluição que isso iria gerar. Por esse motivo, a bicicleta foi o meio de transporte adotado pela Holanda. O país possui poucos relevos e tem ruas planas. Outro aspecto que contribui é que o holandês não mora mais que 5 ou 6 quilômetros longe do seu trabalho ou escola, o que facilita o uso diário de bicicleta como meio de transporte urbano. Além disso, mais de 20 mil quilômetros de ciclovias estão espalhados pelo seu território. O governo possui políticas de incentivo para o uso das bicicletas e também leis de trânsito apropriadas, inclusive com multas para quem desrespeitá-las. Em Amsterdã, capital da Holanda, praticamente metade da população realiza seu deslocamento de bicicleta. O estacionamento da estação central de Amsterdã comporta mais de 8 mil bicicletas. A cidade também proporciona o aluguel de bicicletas para fazer um tour e conhecer as mais de 160 canalizações interconectadas por centenas de pontes que formam uma paisagem única. Então, a gente está vendo aqui, ó, o estacionamento de bicicleta no centro de Amsterdã, né? Como a gente viu, fica viável usar bicicleta, porque muitos trabalham perto de casa ou estudam perto de casa, tá? Agora faça uma pesquisa e verifique se há políticas públicas de incentivo ao uso de bicicleta no Brasil. E, na sequência, crie um texto curto e posicione sobre o questionamento a seguir. Você acredita que o Brasil possa desenvolver políticas públicas de incentivo ao uso de bicicletas, como foi feito na Holanda? Então, eu vou colocar essa sugestão na folhinha, ok? Então, vamos seguir. Então, eu tenho aqui um espaço, inclusive, para escrever também, tá? Então, vamos lá. Nós vimos o gênero texto de opinião, tá? Qual é o principal objetivo desse gênero? Opinar sobre um assunto socialmente relevante, um assunto socialmente importante para a sociedade, de modo a convencer os leitores do seu ponto de vista. O público-alvo é o público em geral, tá? Do texto de opinião. Característica: ele tem uma estrutura, tá? Eu tenho título, introdução, ponto de vista e argumentos. Ou seja, o autor ele deixa bem claro qual é o seu ponto de vista, tá? E para convencer o leitor do seu ponto de vista, ele usa argumentos. E, por fim, a conclusão, onde ele se posiciona, reforça o seu posicionamento, tá? E conclui, muitas vezes até sugerindo que algo melhore, tá? Então, o texto de opinião é um gênero textual que tem por objetivo apresentar a opinião do autor do texto sobre um assunto socialmente relevante, de modo a convencer os leitores do seu ponto de vista. Para isso, são empregados argumentos, tá? Então, eu tenho uma sugestão aqui, ó, de site. Escola de Bicicleta, disponível. Eu tenho aqui, ó, o endereço eletrônico, tá? No site a seguir, você poderá encontrar muitas informações sobre a bicicleta, como a sua história,
vídeos, artigos, a política e o ativismo, o Código de Trânsito em relação à bicicleta, dicas de segurança, saúde, materiais educativos e muito mais. Agora aqui, ó, aspectos tipológicos, né? Tipologia. Nós vamos ver os tipos de textos que existem, tá? Então, os tipos textuais, também conhecidos como tipologias textuais, são definidos por seus traços linguísticos predominantes, ou seja, a partir de um conjunto de características que formam não propriamente um texto, mas a sequência tipológica, tá? Como você estudou no início deste volume, no dia a dia, inúmeros gêneros textuais são produzidos, tanto oralmente quanto por escrito, tá? Esses gêneros são agrupados didaticamente em 5 principais aspectos tipológicos, ou seja, tipos de textos, tá? Também conhecidos como sequências tipológicas ou sequências textuais. Como a gente sabe, eu tenho um texto que eu posso argumentar, um texto que eu posso só expor, tá? Um texto onde eu narro, eu conto uma história. Eu posso ter um texto descritivo, onde eu descrevo ações, objetos, paisagens, tá? Embora um gênero textual possa apresentar mais de um aspecto tipológico, por exemplo, eu tenho uma narrativa e eu posso ter dentro dessa narrativa um texto, por exemplo, descritivo, tá? Para falar de algum castelo, de algum personagem. Isso pode acontecer, tá? Então, argumentar. Por muito tempo, andar de bicicleta foi considerado uma boa opção de lazer para passeios em parques e bosques nos finais de semana, ou para se fazer trilhas através das estradas acidentadas longe das cidades. Já andar de bicicleta para ir ao trabalho ou à escola era algo característico principalmente das cidades pequenas, onde se acreditava que o trânsito era mais calmo e as distâncias podiam ser vencidas com maior facilidade. Atualmente, porém, as bicicletas têm sido utilizadas também nos grandes centros urbanos. Em meio aos congestionamentos, a poluição e outros problemas decorrentes do crescimento desordenado das cidades, andar de bicicleta parece cada vez mais como uma alternativa viável de transporte, né? Ou seja, tem que acontecer, a gente tem que passar a andar de bicicleta, é totalmente pertinente esse momento, tá? Nas cidades, a bicicleta é geralmente utilizada para percorrer curtas e médias distâncias, em trajetos como ir e voltar do trabalho, visitar amigos ou fazer compras. Qual é a principal intenção desse texto? Posicionar-se sobre um assunto socialmente relevante, a viabilidade do uso de bicicletas como transportes, tá? Para atingir o objetivo, que recursos o autor utiliza? Ele utiliza argumentos, como a gente acabou de ver, tá? Que sustentam o seu ponto de vista. Ele fala, ó, já está na hora, é muito congestionamento, é muita poluição, olha o crescimento desordenado, muitos veículos nas ruas, né? Então, agora é a hora de começar a usar a bicicleta. Mesmo porque a gente viu que era feita lá nas cidades pequenas, mas agora chegou aos grandes centros urbanos, tá? O texto de opinião propõe uma reflexão e um posicionamento em relação aos assuntos socialmente relevantes. Ou o autor vai se colocar a favor ou contra, tá? Por isso, nesse gênero, o tipo de texto predominante é o argumentar. Há nessa tipologia o predomínio das sequências textuais que indicam a discussão de problemas sociais controversos, né? Que gera controvérsias, que tem mais de uma opinião, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 167. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.